Pois bem, meus irmãos, página 54 do nosso curso de História de Israel. Estamos estudando Israel em Portugal e no Brasil, que vai estar acontecendo na Europa para que Israel tenha que fugir, os judeus tenham que fugir. Porque a Inquisição, ela está forte na Europa. Por quê? Porque a Europa ela conquistou terras que ela tinha perdido para os árabes. Estava há mais de 600 anos nas mãos dos árabes. Uma grande parte da Espanha e de Portugal estava nas mãos dos árabes. E os católicos unidos na Europa conseguiram expulsar os árabes. Então, quando eles conseguiram expulsar os árabes, o que havia nessa terra ali dos árabes da Espanha? Haviam muitos judeus, porque os judeus eles tinham liberdade no mundo árabe. Na verdade, o mundo árabe, irmãos, ele até defendia os judeus, né? Eles descreviam os judeus como o povo do livro, e por isso um povo que deveria ser protegido. Só que, em 1492, os árabes são expulsos. Bom, o que vai acontecer com esses judeus agora ali da Europa, inclusive da Espanha? O que está acontecendo, que eu contei para vocês na última aula, é que os reis da Espanha, eles deviam dinheiro aos judeus. O Silvio Santos conta essa história na internet. Um tataravô dele, chamado Dom Isaac Abravanel, ele tinha emprestado dinheiro para os reis da Espanha para ajudar eles contratarem exércitos para essa guerra contra os árabes. Agora eles conquistaram a terra, mas estão endividados. Qual foi a armadilha para acabar com a dívida? Eles são chamados de reis católicos, né? Eles entram em acordo com o Papa e aplicam a Inquisição nessa terra da Espanha, e todos os judeus são expulsos, e assim a dívida acaba. Uma coisa inacreditável, vergonhosa, né? Mas nós vemos o que o povo de Israel sofre, por causa desse ódio que existe contra Israel, inclusive na Babilônia apocalíptica, na Igreja Católica, porque ela sempre perseguiu, e nesse momento aqui é um período da história que nós conseguimos mais informações sobre a perseguição, porque a Igreja Católica vai começar a ter inimigos agora, que são os protestantes, e os protestantes vão querer contar as histórias ruins da Igreja Católica. E antes disso, nós sabemos que a Inquisição estava matando, mas os detalhes que nós tínhamos na história eram muito menores. Tá bom? Agora os judeus terão que fugir em massa da Europa, e isso tudo sendo anotado pelos adversários deles, né? Pois bem, então o número 1 aí do nosso material didático, agora falando dessa Inquisição, diz orientações da Inquisição. Então agora, vamos dizer, a Espanha praticamente toda foi recuperada, ok? E eles precisavam descobrir quem eram os judeus que estavam vivendo escondidos ali. Os árabes foram embora, e quem era judeu, ou quem era católico, porque tinha católico que vivia na terra dos árabes, né? Quando os árabes tomaram, eles ficaram vivendo lá e pagando tributo aos árabes. Pois bem, mas agora eles querem descobrir quem são os judeus, ok? Então eu comento aí, a Inquisição publicou orientações para que o povo espanhol identificasse os, entre aspas, hereges. Ela dizia, olha, se observar que os seus vizinhos vestem roupas limpas e coloridas no sábado, eles são judeus. Se eles limpam as suas casas às sextas-feiras e acendem velas mais cedo do que o normal naquela noite, eles são judeus. Bom, fazer um comentário aqui sobre esse primeiro ponto do texto da Inquisição, né? Então ele fala até em vestir roupas limpas. Vocês sabem que na história a questão da higiene dos povos era algo horrível. Os judeus, por conta da Bíblia Sagrada, eles tinham uma série de cuidados, como higiene, tá bom? Mas na Europa,
Isso é verdade mesmo, parece fábula, mas não é não. Chegou a um ponto de alguns aconselharem a não tomar banho, porque isso trazia prejuízo à saúde. Tá bom? Então, quando fala de ser mais limpos, tá ok? Vestirem sempre roupas limpas e saúde em geral, os judeus eram destaques. Bom, aqui eles disseram que os judeus acendiam velas. E aqui eu tenho também que explicar um ponto para vocês. Nós estamos próximo do ano 1500, ok? A Espanha encontrou as Américas, alguns judeus já estão começando a fugir para as Américas. Colombo, tá bom? Ele era judeu e levou muitos judeus para a América do Norte. E o que ocorre? Como era a religião desses judeus que estão fugindo? Muitos, infelizmente, recebem o título como alguns cristãos que negaram a fé durante o Império Romano. Porque muitos judeus, para não serem mortos, eles acabavam negando o nome de Yahvé e aceitando o batismo católico, dizendo que tinha fé em Jesus, né? Negando o nome de Yahvé. Isso tinha os judeus que preferiam até cometer suicídio, mas era o que os católicos faziam com eles. Então você vai encontrar a história, nós veremos daqui para frente, de muitos homens que eram chamados de cristãos novos, que são os judeus que são forçados a receber o batismo católico, tá bom? Bom, diz aqui que eles acendiam velas. Essa religião judaica, que ela já vinha sendo oprimida pelos católicos há muito tempo, que obrigava eles a se batizarem, então já formava uma religião estranha, porque vocês sabem que o catolicismo, ele, com culto aos mortos e purgatório, é uma religião pagã. Então, você aceitar o batismo numa religião pagã, isso, irmãos, isso é semelhante aos cristãos que, infelizmente, durante a perseguição do Império Romano, aceitavam sacrificar os ídolos, tá ok? E comer daquelas coisas. Então, os judeus desenvolveram heresias. Tá bom? Uma delas foi as velas. Isso, segundo a história, vem desde do século IX, nos anos 900, né? Porque havia alguns rabinos, irmãos, que eles diziam que Deus deu-lhes a graça de aprender com os espíritos de profetas do passado. Então, um desses rabinos que fundou um movimento chamado Cabala, que influenciou isso aqui tudo, tá bom? Esse rabino, ele viveu perto do ano 200, se chamava Simeão, e ele disse que Deus deu a graça a ele receber visita dos espíritos de profetas. E disse que aparecia um espírito e ele perguntava: quem é você? O espírito dizia que era o espírito do profeta Elias, que apareceu e que veio ensinar, então, coisas novas para eles. Bom, essa cabala, que é um espiritismo judaico, ele surge a partir disso, ok? Então, essa prática também dos pagãos de acenderem velas, como foi desenvolvido na história, surge no judaísmo nos anos 900. Tudo trabalho dessa cabala, que vai misturar o judaísmo com o espiritismo, né? Você acreditar que Deus vai enviar um espírito de um profeta, se a Bíblia é bem clara, tá bom? Em que os mortos, eles não influenciam neste mundo. Mesmo se você olhar só para o Antigo Testamento, você não pode acreditar que os mortos voltam a este mundo. Mas esse homem acreditou, e não foi o único. Nós veremos, nós estamos próximo do ano 1500, em 300 anos, em 1800, vai aparecer outro homem que vai dizer: olha, Deus também me deu a graça de aprender com os espíritos do passado. Mas aí vai ser outro espírito de outro profeta, do profeta Aías, que também traz novos ensinamentos, que vocês verão, é tudo ensinamento herético. Bom, então eles agora, na orientação da Inquisição, para que os vizinhos denunciassem essas pessoas que para os católicos eram um problema para o reino de Deus, né? Ele prossegue: se eles comem pão ázimo e iniciam a sua refeição com aipo e alface durante a Semana Santa, eles são judeus. Se eles recitam as suas preces diante de um muro, inclinando-se para frente e para trás,
eles são judeus. Então, isso aqui foi um trecho que eu tirei dessa orientação que eles vão fazendo de diversas formas, tá ok? De como identificar os judeus para poder matá-los. Bom, esse, claro, esse era infelizmente o propósito. Bom, agora na página 55, prossegue. A pena mais leve aplicada pelos autos de fé era o confisco dos bens dos judeus. Então, olha, os judeus, vocês sabem que eles sempre foram abençoados financeiramente. Até pela questão cultural dos judeus, porque praticamente todo judeu sabia ler. E isso não era comum, irmãos, na Europa católica. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela procurou controlar a educação para que ela ficasse restrita aos seus sacerdotes. Não? Que o povo não soubesse ler, não soubesse ouvir, não podia nem ouvir as Escrituras. Não? Já os judeus, eles incentivavam a leitura. Aqueles que não tinham necessidade de ler a Bíblia, os católicos tinham um índice de alfabetismo pequeno, tá bom? Bom, então os judeus, tendo esse diferencial, eles normalmente enriqueciam, muito pelo comércio também, e eu acredito mesmo na bênção de Deus, porque Deus precisava dar algo a eles para eles sobreviverem. Porque, olha, estamos nos anos 1500. Lembre-se, a perseguição dos católicos aos judeus vem desde Constantino. Eu recomendei a vocês um livro, né, A Espada de Constantino, a Igreja Católica e os Judeus. Ele mostra como eles já começam a tratar os judeus. Então, os judeus, para sobreviver nesse período, eu disse para vocês e digo que Deus deu a Bíblia, que eles, aprendendo a ler a Bíblia, eles se destacavam na sociedade por saber ler, tá bom? Então a Bíblia já foi importante para a salvação deles, para eles sobreviverem nesse período. E Deus também os abençoou financeiramente para que eles pudessem se ajudar, porque a perseguição da Igreja Católica, como está ocorrendo agora, imagine, Dom Isaac Abravanel, o tataravô do Silvio Santos, que o Silvio Santos fala na internet, ele era riquíssimo, ele foi um dos homens que emprestou dinheiro para a coroa espanhola. Ele foi um dos homens que financiou a viagem de Colombo para as Américas. Ele era riquíssimo. E o que vai acontecer agora? Eles vão ter que sair. Ou eles confessam o catolicismo, aceitam o batismo católico, ou eles têm que sair. Aceitar o batismo católico, eu já comentei com vocês. Vou lembrar, tinha judeu que preferia cometer suicídio. Era muito comum, principalmente da conquista pelos romanos de Massada, onde os judeus cometeram suicídio. Eles surgiram com essa prática, que nós cristãos não aprovamos, né? Mas dizendo que aquele ato era para santificar o nome de Deus. Acredite. E dizendo, por quê? Se eu for torturado pelos católicos, tinham pessoas que morriam durante essas torturas, irmãos. Veja, os instrumentos de tortura eram coisas terríveis. E dizia que, ele falava, sendo torturado eu posso acabar por, diante da dor, amaldiçoar o nome de Yahvé e adotar o nome de Jesus no cristianismo. Daí você sabe por que hoje é muito difícil você evangelizar um judeu. Porque ele fala, né, que os cristãos mataram eles. E eles, durante a história, foram obrigados a confessar o nome de Jesus, só que era um Jesus católico. Olha que situação que a gente fica. Então, né, essas histórias dos judeus, o Silvio Santos contando, ele até chora. O Dom Isaac Abravanel, ele era muito rico, diz a história, que o rei da Espanha falou para ele, olha, como você é uma pessoa especial, se você quiser, eu deixo você ficar aqui, pelo menos no país. Ele falou, não, se o meu povo vai sair, eu vou sair com eles também. E Dom Isaac Abravanel saiu, aceitou aquela expulsão da Espanha. Ele financiou a viagem de Colombo. Ok? E o que nós veremos agora é os judeus ocupando, principalmente o Brasil. O Brasil também. Só que, como Portugal era católico, ele vai expulsar muitos judeus. Tá bom? Mas até hoje se diz, em cerca de cada 4 brasileiros, um é judeu e não sabe. Tá bom? Você pode ser judeu e não sabe.
porque muitos vinham para o Brasil trocando de nome. Ele passava a receber um novo nome, que era um nome católico, trocando o nome judeu, abrindo mão do nome judeu. A Igreja Católica exigia isso dele. Então imagine, todos os judeus da Espanha perderam seus bens. Perderam seus bens. Então, além dos reis católicos se livrarem das dívidas, ainda confiscaram os bens dos judeus que não aceitaram o batismo católico. O comentário prossegue. Quanto mais judeu era punido, maior o confisco de bens, e maior também os recursos para Isabel I de Castela e Fernando de Aragão recebessem recursos para as guerras. A Inquisição definiu também uma roupa específica que os condenados deveriam desfilar pelas ruas, exibindo assim a sua condição de herege. Então ainda botavam uma roupa, normalmente uma roupa sarcástica, às vezes colocava até uma máscara, do capeta, com chifres na pessoa, e faziam isso tanto com os judeus como com anabatistas. Existem muitas histórias de julgamento na Espanha católica em que foram mortos anabatistas e judeus, que era oferecido a eles: olha, se você confessar que você adora o demônio, nós te soltamos. Um judeu de verdade, ele não confessa isso. Existem israelitas, que acreditam nas escrituras hoje, estão enganados por causa da interpretação errada dos pais, como disse o apóstolo Paulo. Mas pessoas que temem a Deus. Então esses não aceitavam adorar o demônio, tanto que às vezes preferiam cometer suicídio. Eu não acho correto, a igreja não aprova isso, mas foi o método que os judeus encontraram. Eu não vou nem entrar na discussão agora se eles foram salvos, porque o que nós pregamos é que suicídio faz com que a pessoa perca a salvação. Então olha a situação do judeu na história. Ele, para não ser queimado e não correr o risco de amaldiçoar o nome de Yahvé, porque ele tem um carinho especial pelo nome, ele preferiu cometer suicídio. Tudo isso por quê? Porque os pais erraram na interpretação sobre quem era o Messias. Então acabaram matando Jesus. Bom, o comentário prossegue. Ironicamente, um historiador contemporâneo de Tomás de Torquemada, lembra-se quem é Tomás de Torquemada? Foi o grande inquisidor contratado pela Espanha. Normalmente esses inquisidores, irmãos, acredite, eu não estou enfatizando, não, real, eram bandidos mesmo, eram matadores. Porque diz a história que os padres, eles não conseguiam executar, queimar as pessoas, torturar. Então eles contratavam mesmo o primeiro inquisidor lá em 1200, eu não lembro o nome dele, mas diz que era um dos maiores piratas, ladrões, matadores, que foi contratado pela Igreja Católica para matar os anabatistas na época. Esse Tomás de Torquemada, ele era chamado de um martelo dos hereges, ou seja, o martelo dos judeus e dos anabatistas, porque o homem torturava, muitas pessoas morriam durante a tortura, ok? E assim ele conseguia que muitas pessoas fossem batizadas. Nós veremos muitos homens se batizando até para poder viajar para o Brasil, entendeu? Então, ironicamente, o historiador contemporâneo de Tomás de Torquemada disse que ele tinha ascendência judaica através de um antepassado seu chamado Álvar Fernandes de Torquemada. Então, olha o que eu falei para vocês, que muitas pessoas no Brasil, eles não sabem que eles têm ascendência judaica. Tá bom? Disse até que Adolf Hitler tinha, tá bom, ascendência judaica. Então, Tomás de Torquemada era um matador de judeu, mas ele também era um judeu. Tá bom? Porque o judeu, em alguns casos, ele vai ser aceito em casamento, principalmente aqui no Brasil. Tá bom? Por exemplo, uma mulher, uma judia, que tivesse aceitado o catolicismo, que fosse cristã nova, então ela podia se casar com um católico, um cristão velho, que seria o significado. E os católicos diziam, já que você casou com um católico, você começou a ter o seu sangue purificado, é a primeira geração. Vai ter uma segunda geração, aí agora 1/4 do teu sangue vai ser purificado. Depois vai ter
uma terceira geração e 1/8 do teu sangue vai ser purificado. Assim aí vai chegar um momento que os nossos descendentes serão purificados daquela sua herança de sangue judaico. Então, irmãos, era assim que os católicos tratavam e descreviam os judeus. O comentário prossegue. Toda oportunidade de acusar os judeus era aproveitada. Em 1493, foi achado perto de um rio, em Trento, o corpo de um menino. As autoridades acusaram os judeus de terem realizado um sacrifício humano para utilizar o sangue do menino na festa de Páscoa. Na figura abaixo, os judeus são identificados por um emblema circular. Esse desenho aí, irmãos, ele foi criado, e você veja, tem um símbolo, um círculo amarelo nos judeus, que os católicos começaram a identificar, exigir que eles andassem com esse símbolo, e essa figura ilustrando eles matando o menino. Certamente foi uma coisa inventada, certamente foi inventada, apesar de haver, nesse período, como eu disse, espiritismo entre os judeus, mas na história o que se acredita é que isso foi um boato. Foi um boato. Os historiadores tratam isso como um boato e criaram esse desenho. O que aconteceu? Foi um menino morto, sacrificado pelos judeus, então teve uma perseguição tremenda, nessa região de Trento, na Itália, de perseguição aos judeus. Bom, número 2, eu coloquei aí a tomada de Granada.